Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um episódio do Papo de AZ e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Daniel Santana, que é agente funerário, que vai trazer um pouquinho da rotina dele e da história da sua profissão. Daniel, seja muito bem-vindo ao Papo de AZ. Muito obrigado por ter aceitado o convite, meu amigo. Fique à vontade, a casa é sua. Boa noite, Azenilton. Boa noite a todos. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouco da minha experiência de vida com todos. Daniel, para a gente iniciar, as pessoas, a sociedade, nós, de certa forma, temos muito receio em falar sobre a morte, mas é uma certeza, a única talvez que a gente tenha nessa vida é que um dia ela vai chegar. Como é trabalhar diariamente tão próximo da morte e ainda assim conseguir oferecer acolhimento, respeito e dignidade para quem fica? Olha, Guto, para mim, eu acho que a palavra seria desafiador, porque além de lidar com os problemas da gente no dia a dia, a gente tem que se colocar em um modo que a gente tem que lidar com a dor do outro. E isso é muito difícil, porque é o amor de alguém que está ali, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém. Então isso a gente é muito difícil no momento. A gente está cuidando e vendo a dor do outro, né? Foi meio que um amigo me indicou, isso há muito tempo atrás, né? Tinha um rapaz lá de uma funerária que estava procurando alguém para trabalhar. Um amigo me indicou, eu entrei, né? Com receio igual a todos, mas entrei. E fui indo. E você chegou a algum momento da sua vida a pensar que você ia trabalhar assim nessa situação de tão próximo da despedida, do fim? Você chegou a imaginar que poderia trabalhar como agente funerário? Olha, Deus, pra te falar a verdade, não, viu? Foi bem aleatório mesmo. Eu nem sabia o que era na época que eu comecei a trabalhar. Me chamaram para trabalhar, eu tava desempregado na época, né? Que na nossa cidade não tem tantas oportunidades, assim, eu fui. Mas foi bem aleatório mesmo. E qual é o primeiro procedimento quando acontece a situação de falecimento, Daniel? Olha, o primeiro passo a se fazer é identificar onde a pessoa faleceu. Porque ela pode falecer no hospital, ela pode estar na casa, ela pode estar em ML. Então a gente identifica ali onde a pessoa faleceu para depois tomar as devidas providências do que fazer. Porque cada situação é um passo diferente. Entendi. Hoje você trabalha Por exemplo, na assistência de funeral, que é ligado à assistência social do município de Encruzilhada, correto? correto, correto. Eu tenho uma licitação ativa aqui na cidade. E Desse como funerário. é como assim, quando uma pessoa falece e a família procura assistência, o que acontece a partir do momento que vocês recebem essa demanda de fazer o funeral? Então, Nilson, acontece da seguinte forma. Primeiro a gente identifica onde o corpo está. Por exemplo, se a pessoa estiver em casa, a gente tem que ir na casa da pessoa, pegar o corpo, remover até o hospital. Aí o médico do hospital olha o corpo, vê e faz a declaração de óbito. A partir desse documento já estando assinado pelo médico, aí sim que a gente começa a preparação do corpo para o velório. Antes do médico assinar, a gente não pode preparar o corpo, não pode mexer, não pode fazer nada. O médico tem que olhar primeiro, para ver se foi uma morte violenta ou se foi uma morte realmente natural. Nesse caso aí você fala quando a pessoa morre em casa. Aí o procedimento. Isso. Aí quando ela morre em casa, a gente vai na casa, remove o corpo para o hospital, o médico plantonista vai até o corpo, olha, e a partir de então ele emite a declaração de óbito, informando que a pessoa chegou no hospital e tal, falecida, e a partir daí a gente começa a gente pega o corpo, leva para a funerária e faz todo o procedimento. E sua
Preparação, tem algum preparo emocional, psicológico que você faz antes de uma situação dessa? Olha, sim, a gente sempre faz uma oração primeiro para que tudo dê certo, né? Para chegar na família e poder acolher mesmo o pessoal que está sofrendo primeiro, que o primeiro contato é com eles. E a partir daí que a gente vai até o corpo. Ver todo mundo chorando. Certo. Acredito que é isso mesmo, mas para mim a maior dificuldade é lidar com a dor do outro. Tem que perder um filho. Aí você vai falar com essa mãe que acabou de perder um filho. Então ela está num momento bem triste na vida dela. Então a gente tem que ter todo o cuidado para conversar com ela, para acolher naquele momento, para aí assim a gente atender o corpo mesmo em si. Olha, Nilton, o serviço ele é 24 horas, né? Ele não tem horário. Então, a hora que acontecer o que ele solicitou, a gente tem que estar apto a atender. Não tem umas férias, não tem isso. É 24 horas todos os dias. Não tem feriado. Se você, por exemplo, está num momento de lazer e seu telefone toca, você tem que abandonar o que está fazendo. No mínimo, fazer uma ligação para que um outro colega vá, né, que não esteja no momento lazer no momento, para poder atender a família. E aí depois a gente vai e conclui o serviço no outro dia. Você falou aí sobre o acolhimento das famílias, né, dos familiares, nesse ato de perda. Qual o cuidado que vocês têm quando vocês chegam numa situação dessa que normalmente, e aí é uma pergunta também, o corpo termina sendo velado na própria casa, não é isso? Sim, sim. Olha, o cuidado de não julgar a pessoa que faleceu. Porque a gente sabe que existe todo tipo de pessoas, né? Então a gente não tem a gente não está apto a julgar a pessoa. Então a gente tem que ter esse cuidado de não julgar e o cuidado de acolher a família com uma boa palavra no momento difícil. Porque é um momento difícil, né? A pessoa perder um ente querido não tá fácil para ela. É uma dor que só quem já passou por isso que sabe explicar. Já aconteceu de uma família precisar mais de acolhimento do que propriamente do serviço? Sim, sim, sim. Eu tenho muitas vezes, por conta disso, a pessoa está ali abalada, ela não sabe para quem ligar, o que falar, o que fazer. Aí está totalmente em choque. Então a gente vai primeiro na família, acalma de uma certa forma, para depois a gente resolver a situação do corpo. Mas primeiro contato mesmo é com a família. Normalmente, Daniel, quem comunica você, passa essa informação do falecimento? É algum familiar? Normalmente, mas tem alguém que é o agente da assistência social lá. Quando falece alguém a pessoa é carente, que tem menos condições, aí eles acabam ligando para a assistência social, e aí a assistência social vai dar a situação do serviço da gente. E a partir daí, então, a gente começa a atender mesmo. Ou então, por exemplo, como a gente tem trabalhado há muito tempo na região, eles já sabem que a gente mexe com isso e já procuram a gente diretamente também. A família, no caso, né? Já tem muito tempo que trabalha. Nesse caso, a ação social, a assistência social, ela é informada primeiro ou vocês informam até tomar os primeiros procedimentos, não é isso? Exatamente. Primeiro a assistência normalmente, mas quando a família me procura, por exemplo, aí eu passo para a assistência para ela autorizar o serviço e daí então eu começo a atender a pessoa propriamente dita. Existe alguma situação que marcou você emocionalmente nesse trabalho? Olha, Milton, várias vezes, viu? Esses dias mesmo, eu atendi uma pessoa que tinha síndrome de Down. E
Conversando com a mãe, ela me contou que os dois filhos dela tinham síndrome de Down. E aí, uns 4 meses atrás, faleceu o homem, aí passou mais 4 meses, a menina faleceu. Mas marcou porque um casal com síndrome de Down falecendo num espaço de tempo muito curto, né? 4 meses. Então a gente fica com isso na memória. E seus pensamentos, vamos lá para a sua parte mais pessoal. Você há tanto tempo, né, há tantos anos convivendo com essa situação de levar conforto e ao mesmo tempo ter que preparar o funeral, toda a questão logística que envolve e de preparação do corpo. Você passou a enxergar a vida de uma maneira diferente? Sim, porque quando a gente trabalha com isso, a gente vê que não tem uma idade certa, velho. Existem pessoas que falecem muito novas, outras com mais idade, outras com 30 anos, então, assim, no meio da vida, né? Então, isso faz a gente pensar que não tem como a gente adiar certas coisas, porque a vida é um sopro, ela pode acabar de uma hora para outra. Existem casos mesmo que a pessoa sai para fazer uma viagem e sofre um acidente, né? E já outros casos, a pessoa está ali há muito tempo em cima de uma cama, aí nasce uma pessoa que aparentemente era para estar saudável e falece com uma semana. Então, assim, a vida em si é muito relativa e curta. Então, isso sempre toca na mente da gente e no coração. É importante você trazer isso porque diante de tantas situações, né, a gente lamenta tanto, muitas vezes por pouca coisa, e é aquele ditado que fala, a vida é uma só, é só agora. Se for, já era. Exatamente, Nilson. É porque é muito. A vida, eu acho que a vida é muito curta, é pouco tempo e passa rápido demais para a gente pensar certas coisas, sabe? Fazer certas coisas, ter algumas atitudes que não convêm com uma conduta boa, né? Uma conduta aceitável. Então é muito complicado isso, né? E o que, meu amigo, as pessoas imaginam da sua profissão que não corresponde com, de fato, com o que você faz? Porque, às vezes, as pessoas imaginam, principalmente quando se trata dessa profissão de preparo do corpo e de todo o funeral, o que as pessoas, às vezes, falam que não tem nada a ver com o que você faz? Olha, por exemplo, algumas pessoas dizem que a gente fica doido para que um morra, para que a gente possa vender um caixão, né? Só que isso é mentira. Na verdade, nenhum de nós, agentes funerários, nenhuma pessoa que trabalha com isso fica querendo que as pessoas morram. Na verdade, a gente pede a Deus vida e saúde para todo mundo, sabe? Porque a gente já conhece essa dor da perca, a gente está ali todo dia, então a gente sabe que não é uma coisa boa. Então as pessoas às vezes ficam pensando que a gente quer que morre, mas não, isso é um mito, na verdade. Na verdade, a gente pede a Deus vida e saúde para todo mundo. Com certeza, Daniel, isso é importante você trazer, porque muitas vezes as pessoas ficam com essa ideia errada, né, de que tem essas coisas que acontecem. E você já sofreu ou sofre algum tipo de preconceito por causa da sua profissão? Existe sim o preconceito, né? Às vezes as pessoas acham que a gente fica querendo que os outros morram, para vender, enfim. É basicamente isso que eu falei atrás aí, porque é um preconceito, de certa forma, porque realmente a gente não pensa assim. Nenhum de nós, agentes funerários, foi querendo que as pessoas morram. E qual assim, quando a gente chega num velório, seja de um amigo, de um parente, de um conhecido, a gente vê tudo muito organizado, tudo muito bem preparado. Mas qual é a dificuldade que foi de montar aquilo ali que ninguém vê? Quem está ali para velar o corpo não vê. Olha, Nilton, existem várias dificuldades nesse processo, né? Por conta de várias doenças, tem pessoas mesmo que falecem que precisam de um tratamento especial e outras não.
Então as pessoas olham, chegam, tudo organizado, mas não vê o trabalho que foi feito ali por trás para que o funeral aconteça do modo que tem que acontecer. Porque é a última despedida da família e dos amigos. Não vai ver depois, né? Então, assim, tudo tem que estar perfeitamente organizado. O mais parecido com o possível do que a pessoa era quando era viva, né? Inclusive, algumas pessoas pedem uma foto para poder fazer um paliativo. Existe algum pedido que as famílias fazem ou que alguém já fez assim, algum pedido e vocês têm condição de atender? Várias vezes, esses dias mesmo, faleceu a senhora e ela queria que a própria família fizesse a urna dela como antigamente. Aí eu levei todo o material que a gente usilhada, ela faleceu em Vila do Café, pra lá. Aí, como ela não queria o material que a gente levou, ela queria que a família fizesse na hora, eu tive que esperar todo esse processo de eles fabricarem um caixão. Aí eu peguei o meu material que eu tinha levado e coloquei algumas coisas lá para poder ajudar eles a hora. Mas ficou bem organizado no fim das contas. Você já recebeu, depois de todo o acontecido, funeral, enterro, agradecimento de alguma família? Sim, sim, isso é bem comum. Depois eles sempre mandam lá agradecendo, pelo modo que foram tratados também, né? E pelo apoio que a gente deu naquele momento, que é um momento difícil. Muito difícil, meu amigo. Muito complicado mesmo. Você acha que a sociedade está preparada para falar sobre a morte? Olha, eu acredito que não, que existem várias crenças ali ainda, de várias culturas, né? E eu acho que ainda não se fala disso abertamente. Quer dizer que é um assunto complicado ainda, porque existem vários tabus e receios desse assunto. Eu ia complementar dizendo que a gente costuma só pensar na vida. Talvez por isso Isso. que a gente tenha medo. Mas tem uma frase de um mestre indiano que ele fala o seguinte: a partir do momento que você não teme mais a morte, é que você de fato aprende a viver. A vida ela é muito curta, né, Milton, como eu falei antes. Então, que a gente possa aproveitar ela da melhor maneira possível. E qual a importância, Daniel, de uma família conseguir se despedir de alguém com dignidade? Porque a gente sabe que, como você tinha tocado antes aí, existe morte por vários motivos, seja acidente, seja talvez a questão de assassinato. Qual é a situação mais complexa, assim, que mais dificulta para a família de fazer um funeral digno? Olha, Milton, eu acredito que hoje em dia nem tanto, mas antigamente era questão financeira mesmo. Porque a gente sabe que é um trabalho que é caro por conta que não tem tanta gente que quer fazer esse serviço. Então, assim, o trabalho às vezes se torna caro. E tinha gente que não tem condições de pagar. Então, quando você não tem a condição, você vai fazer o mínimo possível. E no mínimo possível, às vezes, não dava tempo a pessoa ser velada. A gente faz o sepultamento ou com algumas horas depois. Normalmente, Daniel, quando há uma antecipação, por exemplo, às vezes, que normalmente é 24 horas após o falecimento, não é isso? Sim, normalmente é 24 horas, mas tem pessoas que não aguentam ficar as 24 horas por conta de não preparar o corpo, né? Aí, por exemplo, vem alguém de longe que esteja trabalhando ou que mora em outro canto e não dá tempo de chegar para ver pela última vez. Isso é um constrangimento, porque a pessoa quer ver ali pela última vez, quer se despedir, porém não dá tempo de chegar. Quando você fala sobre a preparação do corpo, e aí é uma curiosidade e para a gente trazer para os nossos ouvintes, como se dá o procedimento quando você falou que quando o médico atesta lá, dá o laudo, quando a pessoa falece em casa, não está no hospital, qual o procedimento a partir do momento que você pega o corpo até entregar a família já arrumadinho dentro do caixão?
Então a gente remove, né, para funerário, para salão de tanatopraxia, para poder fazer a preparação do corpo, né, que inclui a higienização, o processo de tanatopraxia e depois a arrumação do corpo para colocar a roupa, flores, esses trem, para poder levar de fato a casa ou aonde que a pessoa for velada. O que você aprendeu? Você já falou alguma coisa sobre a vida, enxergar a vida diferente, mas, assim, em termos práticos, de respeito ao seu trabalho, o que você aprendeu nesses momentos que você lidar com tanto desespero da família que perdeu um ente querido? Olha, Nilton, eu aprendi muito a questão da empatia, a questão do sofrimento dos outros. Eu mesmo costumo me colocar no lugar da pessoa, porque eu particularmente já perdi entes queridos que eu amava. Então, assim, eu sei como é a dor que a pessoa está passando naquele momento. E a partir daí eu consigo, como eu sei, eu consigo aconselhar a pessoa e conversar no momento para que ela dê uma acalmada até a gente fazer todo o procedimento. Muito a partir disso, que eu já passei também por essa situação. O que a morte ensinou para você sobre a vida? E a gente deve viver ela da melhor maneira possível, viu? E nunca deixar planos ou adiar coisas, porque a gente não sabe qual o dia da gente. A gente só sabe que vai, mas não sabe qual o dia. E para aquelas pessoas que andam dispersas da família, que não conversa com os familiares, o que você deixa, qual a mensagem você deixa para eles nessa situação que a vida é tão curta, tão rápida? Olha, Nilton, eu acredito que, por experiência própria, que as pessoas que estão longe, que elas se ajuntem o mais rápido possível para viver bons momentos. Porque depois que a pessoa vai, que a pessoa falece, não dá mais, velho. Não dá mais tempo de dizer nada, não dá mais tempo de pedir um perdão, não dá mais tempo de falar que ama. Então, que isso aconteça o mais rápido possível e quando a pessoa estiver viva ainda. Porque ela pode te responder, ela pode te ouvir. Importante, Daniel, você trazer esses pontos aí, porque principalmente nessa sociedade hoje que a gente vive, que é uma sociedade que está muito presa ali à questão mais fictícia, virtual das redes sociais, e aí quando sente a falta, é que vai dar valor àquele parente, aquele ente, aquele amigo que se foi. Exatamente, Milton. Como eu disse, né? Depois que a pessoa se vai, véio, não tem mais o que fazer, porque ela não vai ver mais, ela não vai ouvir mais, ela não vai sentir a gente mais, o carinho, né? Então, que a gente possa fazer isso enquanto as pessoas ainda podem ir ver, né? Tem alguma situação, meu amigo, que te marcou, assim, que com algum fato curioso, com alguma situação que você gostaria de trazer para nós? Pensando bem, olha, eu acho que a primeira pessoa que eu atendi na vida, eu consigo me lembrar da fisionomia dela. Porque outras pessoas, por exemplo, eu atendo uma pessoa que hoje, amanhã eu não consigo mais me lembrar como é que ela era, só olhando a foto mesmo. Só que a primeira pessoa que eu atendi na vida, eu consigo me lembrar com clareza. Ficou bem marcado isso, e já faz mais de 20 anos. E uma curiosidade, Daniel, você chega a sonhar com alguma situação dessa? Olha, Nilton, não. Ali, acho que depois que a gente atende, que a gente leva na casa, a gente já não consegue lembrar mais, porque é muita gente, né, que a gente já atendeu nesse longo do tempo, então a gente não consegue mais se lembrar das pessoas assim. Tem alguns fatos marcantes de algumas perdas que a cidade sente. Recentemente, a Encruzilhada, a gente teve a situação de Rodriguinho, que foi uma situação que marcou bastante. Como fica essa questão quando há uma comoção muito forte da sociedade? Tem alguma preparação diferente? Tem uma situação diferente dessa parte desse trato funerário? Olha, Nilton, o procedimento em si é um procedimento padrão. Ele não difere muito de uma pessoa para outra, não. Agora,
com a questão de Rodrigo, porque era meu amigo pessoal, a gente ficou abalado, né? Toda a cidade ficou, né? Por conta que era querido. Então, assim, é mais emocional mesmo. Agora, a questão física mesmo, da preparação em si, não muda muito de uma pessoa para outra, não. E assim, a questão de público também, de quantas pessoas, não influencia no funeral, não. De mudar algumas coisas, né? Tipo assim, uma urna que é um outro padrão, às vezes quando tem mais gente, a gente coloca uma ali, que é um pouco melhor, que é um comércio, de certa forma, né? Mas a questão do preparação em si não muda, não. Daniel, a gente está chegando aqui nessa parte final desse nosso bate-papo, e é sempre bom lembrar para os nossos ouvintes que o podcast ele é aberto e toda história é bem-vinda. E você hoje traz um pouquinho do seu trabalho, que é assim de extrema importância para a sociedade, que é o agente funerário, que muitas vezes a gente não valoriza ou muitas pessoas nem conhecem que existe. Vou passar aqui para a parte final com algumas perguntas para você. Uma palavra que representa seu trabalho. Amor. Porque a gente precisa de muito amor para cuidar dos outros, viu? Eu disse, né? É o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém, é o marido de alguém, é uma esposa de alguém. Não é só um corpo. Então a gente tem que ter muito amor para poder fazer esse serviço da melhor forma possível. O que você gostaria que as pessoas lembrassem quando pensassem em você no seu trabalho? Gostaria que, como eu sou lembrado, não é uma pessoa acolhedora, é uma pessoa que entende a dor do outro, porque já passou também. E o que você espera deixar ou ter deixado para as famílias que passaram pelo seu caminho nesse momento tão de dor e de perda? Olha, Nilton, eu acredito que eu espero ter sido o mais acolhedor possível naquele momento. Que eu tenha passado essa impressão a eles, porque, como eu disse antes, né? A gente já passou por isso, a gente já perdeu pai, mãe, a gente sabe como é que é a dor. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. E eu espero que eu tenha me colocado de uma forma que eles conseguiram entender isso. E antes da gente finalizar, meu amigo, qual a reflexão que você deixa para os nossos ouvintes, para a sociedade? Qual a reflexão que você gostaria que as pessoas, a partir desse momento, colocassem em prática na vida? Olha, Milton, acho que às vezes a gente briga com outros, né, por motivos tolos, que a gente consiga ver que essas coisas às vezes não valem de nada, que a gente consiga mostrar mais empatia pelo próximo, mais amor, mais respeito, e resolver as questões para que não deixe nada para depois, porque talvez não chegue, talvez não dê tempo de uma reconciliação. Meu amigo, muito obrigado por você nos proporcionar um pouquinho da sua rotina, da sua vida aí, profissional. Te agradeço imensamente, o podcast te agradece. E passo para você fazer suas considerações finais, mandar abraço para quem você quiser, mencionar quem você quiser. Fique à vontade nessas considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade, meu amigo. A gente sabe que esse assunto ele é ainda mal visto ainda por algumas pessoas, porque não tem tanto conhecimento, né? Então, eu gostaria de, nessa oportunidade, de deixar bem claro para as pessoas mesmo que a vida, ela é um sopro, né? E que a gente possa viver ela da melhor forma possível. E no mais, que Deus abençoe a todos nós, né? Que dando muita paz, muito amor. E é isso. Muito obrigado, meu irmão. É isso mesmo. A gente precisa de esperança e vamos viver e viver da melhor forma possível. Muito obrigado, um abraço forte para você. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Fica todos na paz. Curta, compartilhe esse podcast e até a próxima. Um abraço.